Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 23. Gideão disse: Eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. O livro de Juízes fala da situação do povo de Israel antes de ter um reinado, antes de ter um rei. A vivência das tribos de Judá na conquista, do seu espaço, e muitas vezes de forma violenta. E o nosso capítulo 8 fala da vitória de Gideão sobre os midianitas. E o nosso versículo, o versículo 23, começa um bloco que vai até o versículo 34. E nestes versículos, como diz o título, Gideão recusa governar e faz uma estola sacerdotal e vem a morrer. E o versículo anterior ao nosso, o povo de Israel convida Gideão e toda a sua geração a governar sobre eles e a ser rei sobre eles. E aqui no nosso versículo encontramos a reação de Gideão, conforme as suas palavras: Eu não serei governador de vocês, e meu filho também não. O Senhor Deus é quem vai governar sobre vocês ou sobre todos nós. Na verdade, todo o livro de Juízes é uma crítica ao reinado, às despesas, aos exageros, do reinado. Vai ter muitos impostos, vão pegar vossos filhos para serem soldados, vossas filhas para servirem, trabalharem no palácio. O livro de Juízes faz toda uma demonstração da desnecessidade de um reinado entre o povo de Israel. O único que deveria reinar é Deus. O Senhor Deus é quem deverá ser o governador de todos nós. Dá para resumir com estas palavras. E as senhas do Novo Testamento encontramos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. A pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Nesta nossa passagem, Paulo responde aos que o criticam. Estamos ouvindo só uma parte da discussão e só podemos deduzir quais eram as críticas nas próprias respostas de Paulo. Primeiro, parece que ao menos alguns dos que eram contra Paulo diziam que ele não pertencia a Cristo da mesma maneira que eles. Talvez ainda lhe jogavam na cara o fato de ter sido um dos grandes perseguidores da igreja. Talvez pretendiam ter um conhecimento especial, se achavam mais importantes até do que Paulo. Em todo caso, consideravam Paulo inferior e se exaltavam a si mesmos e sua própria relação com Cristo. Qualquer religião que faça com que um menospreze ao outro, um menospreze ao próximo, se considera melhor do que os outros, esta religião não é verdadeira, não é autêntica. Nenhum cristão, nenhuma cristã pode excluir outra pessoa, pois todos e todas nós somos filhos e filhas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Quando uma pessoa se dá conta de que pertence a uma comunidade, não fica lugar para o orgulho. O orgulho não fecha ali. O problema é que se apresenta como cristã, uma pessoa que se apresenta como uma pessoa cristã arrogante, é que sente que Cristo lhe pertence e não que ele ou ela pertence a Cristo. Se eu sou pessoa cristã, eu pertenço a Cristo. Não é Cristo que me pertence, ele é meu unicamente. Parecia também que os coríntios estavam tentando humilhar Paulo por causa do seu aspecto pessoal.
Riam dizendo que sua aparência física e pessoal era fraco e que não era um bom orador, né? Não falava tão bem. Pode ser que tivessem até razão. Por quê? Porque encontramos uma descrição do aspecto de Paulo num livro muito antigo, chamado Os Atos de Paulo e Tecla. Sua origem é de mais ou menos 200 depois de Cristo. Então tem alguns anos, mas nesse livro descreve, eu vou citar aqui, um homem de pequena estatura, cabeleira espaçada, quer dizer, careca, pernas torcidas, bom estado físico, com sobrancelhas que se uniam, com um nariz aquilino, cheio de graça, devido ao fato de que às vezes parecia um homem e outras tinha a cara de um anjo. Um homenzinho meio calvo, então, de nariz farpada, quer dizer, nariz grande, e sobrancelhas fortes. Isso não é a figura que nos impressione muito. E bem pode ser que os coríntios riam dele por causa disso. Na nossa linguagem atual dá para dizer que tinham preconceitos com relação à figura de Paulo, se isso, né, conforme consta nesse livro, for realmente verdade. Terceiro ponto, Paulo lhes faz uma acusação. Ironicamente, lhes diz que nunca sonharia em comparar-se com aqueles que estão sempre dando-se a si mesmo como testemunhos e depois, com uma precisão infalível, põe o dedo na ferida. Só podem dar-se como testemunhos a si mesmos porque sua única medida são eles mesmos e sua única norma de comparação é comparar-se entre si. Utilizavam para muita gente uma medida errada. É muito fácil dizer, sou tão bom como o meu vizinho. Sou tão bom como essa pessoa que está me seguindo agora. Sem dúvida, talvez até tenhas razão. Mas não se trata disso. O assunto é, somos tão bons como Jesus Cristo? Devemos nos medir e nos comparar com Ele. E quando o fizermos, encontraremos que já não haverá lugar para o orgulho, para o egoísmo, pois nunca chegaremos aos pés, ou como, né, nem teremos a honra de desamarrar as sandálias, né, de Cristo. Pois nada somos sem Deus, sem Cristo. Dependemos totalmente deste trino Deus. O ser humano deve buscar o muito bem de Cristo e não a aprovação própria. Por isso, Paulo deixa bem claro no nosso versículo: a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Nesse dia, é justamente para a gente lembrar disso. Procuramos a nossa própria aprovação, procuramos que as pessoas nos aprovem, procuramos ser aprovadas pela nossa situação pessoal, social, né? De posses muitas vezes até, ou principalmente queremos e procuramos a aprovação do Trino Deus. Como pessoa cristã, sempre devemos procurar a aprovação de Deus e não das pessoas. Por quê? Pois nem tudo que o ser humano almeja, sonha, fecha com a vontade do Trino Deus. E Deus sempre nos ama e quer o nosso bem. Também esse dia Ele está a nos abençoar. E Ele quer com que cada uma de nós, como o próprio Cristo nos deixa bem claro, tenhamos uma vida em abundância, tenhamos qualidade de vida. Que a gente pense nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.